Eu queria começar comentando um pouco sobre, primeiro, o meu interesse pelo Moodle, né? Que eu dava uma disciplina chamada Gestão de Negócios pela Internet, e de um ponto lá era e-learning. E aí eu comecei a me envolver com... Isso, o Moodle ainda era muito precário aqui no Mackenzie, ainda praticamente ninguém usava, né? Eu comecei a me envolver e comecei a pesquisar e avançar em todas as funcionalidades que o Moodle tinha, tá? Então, isso daqui, na verdade, eu tinha combinado com a professora Marta, era para ser um pouco diferente. A ideia inicial da professora Marta, que me convidou para desenvolver isso, era a gente falar de métodos eletrônicos usados para aprendizagem e tal. Mas como eu tinha preparado isso daqui para o curso do EAD, alguém fez o curso do EAD? Não. É porque, para quem não sabe, o Mackenzie está entrando no EAD, né? E está sendo formado os primeiros tutores, né? Então eu tinha preparado isso, eu não sei porquê, num dado momento mudou o original, a previsão original para o questionário e tarefas no Moodle, tá? Então eu retomei um trabalho que já tinha sido feito. Então eu vou mostrar esses trabalhos que foram feitos. Mas eu vou começar comentando uma coisa que eu aprendi na semana pedagógica do semestre passado, foi semestre passado, e que eu comecei a adotar, que eu achei muito interessante, que é para fazer pré-teste. Não sei se alguém chegou a ver o Socrative, a conversa sobre Socrative, não. Então, a professora Marta falou, vamos comentar sobre Socrative, que é o que eu vou mostrar agora, tá? Começar mostrando isso. O Socrative é uma maneira de você fazer avaliação usando smartphone. Tá? Então, tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Se é uma coisa que me incomoda na sala de aula, é você estar dando aula e a pessoa está no smartphone. Né? Então, já há uns 2 anos, eu consegui um dispositivo inibidor de smartphone. Tá? Que o meu já está na versão 3.0, acho que vai parar na versão 3.0. Tá? Então, dentro das regras que eu estabeleço, daqui a pouco eu vou mostrar no Moodle, das regras que eu tenho com os meus alunos, eu falo justamente que o uso do smartphone é proibido na minha sala. Eu sou professor de tecnologia, tá? E eu proíbo o uso do smartphone. Porque, na verdade, eu não estou brigando com o smartphone, não estou correndo com o smartphone, eu estou concorrendo com a Débora, com a Bé, com o Tonhão, né? É com eles que eu estou concorrendo, né? Então, eu consegui esse dispositivo, né? E que funciona bem, né? Porque nesses 2 anos eu nunca tive nenhuma reação quando eu usei, nenhuma, né? Pelo contrário, o pessoal, de uma maneira geral, pede desculpa tal e atende ao que eu quero, tá? Esse dispositivo eu chamei de inibidor de smartphone, tá aqui, ó, tá? Versão 3.0, tá? Então, a coisa funciona assim. E como eu dou aula uai, sumiu, tá lá. Como eu dou aula com controle remoto, eu estou falando, mas a pessoa não está olhando, porque ele está olhando para o smartphone, né? E ele não está vendo que eu estou chegando. Não tem jeito. E aí, o que eu faço? Eu chego ao lado da pessoa que está com o smartphone e só faço assim, a pessoa pede desculpa, sempre. Eu guardo em lugar seguro, evidentemente, por isso que eu tenho tampa. Porque a versão 1.0 e 2.0 não tinha tampa. Então, eu comecei a ficar com receio de que caísse, etc. Então, eu comprei esse daqui. Não precisei nem ir na Santa Efigênia. Eu fui lá no Super Útil, que fica lá em Vargem Grande Paulista, R$ 5, né? E eu resolvi o problema, né? Então veja, não é que eu não queira permitir o uso do smartphone. Eu permito o uso do smartphone se for para uso em sala de aula, né? E foi aí que entrou a história do Socrative. Obrigado, Karen. Foi aí que entrou a história do Socrative. Então, eu começo, sempre a primeira aula da unidade temática, eu começo fazendo o meu momento Smart. Tá? Então, o que é o momento Smart? É justamente esse momento em que eu
que eles podem usar o smartphone, ou o iPad, ou um computador mesmo, tá? Então, é um negócio que é gratuito, para quem ainda não conhece, ninguém conhece o Socrative aqui, é muito interessante, tá? Então, eu vou mostrar aqui, isso dá para baixar da internet um aplicativo. Se vocês entrarem, podem entrar, viu? Eu não vou usar o aparelho, o meu agora. Se vocês entrarem lá, pegar o aplicativo, tem a versão do professor e a versão do estudante, tá? Então, se vocês tiverem, ou pode ser pelo computador também, tá? Então, você monta as perguntas e solta as perguntas no momento que ele vai. E aí tem diversas maneiras de fazer. O aluno pode, a gente pode soltar de forma aleatória entre os alunos, ou seja, um não vai copiar do outro, ou pode ser coincidida os dois terem a mesma pergunta, mas a posição das perguntas podem ser alteradas, coisa que o Moodle também dá para fazer. Bom, então eu vou mostrar como é que funciona esse Smart, o Socrative, tá? Então, eu primeiro vou ativar a versão do professor, tá? Então, olha, você tem que ter um e-mail, tá? Isso é gratuito e dá para fazer agora, para quem quiser, tá? Hoje de manhã eu estava conversando com a professora Marta, ela se inscreveu na hora, já bolou um questionário na hora, tá? Ela também é, mas... Então, aqui tem um password, né? Bom, eu não vou cadastrar a pergunta, é muito simples de cadastrar, mas eu não vou cadastrar, eu vou pegar um questionário que já tem aberto. Desculpa, qual é seu nome? Você baixou? Não, não. Você baixou o aplicativo? Ou é que você está entrando na versão professor, tem que entrar na versão estudante, tá? No App Store, É. smartphone, você pode É no instantinho. Ele tem a versão smartphone. Ele baixa as duas versões grátis, de professor e o aluno. Pode pegar no Bom, App Store, por que vem. eu vou mostrar como é que é um quiz, né? Mostrar um quiz já pronto, tá? Como é que monta, né? Vou pegar isso daqui. Daqui a pouco eu te dou o número, tá? É porque eu ainda não liberei aqui. Yes. Then, let's wait. Tá? Então, olha aqui. Aqui estão as perguntas, tá? E a gente marca qual é a resposta certa, né? E, eventualmente... quando você se cadastra, ele vai te dar um room number que é pro resto da tua vida, para aquele login password. Essa é a tua sala pro resto da vida, tá? Então é o que eu vou entrar agora. Agora acho que entrou, agora vai funcionar. Então tá aqui, ó. Então você monta a pergunta, né? E marca qual é a resposta certa, tá certo? E eventualmente você pode pôr um comentário qualquer aqui para a pessoa. E assim vai, aqui estão todas as questões, tem uma série de questões. Pode pôr foto, etc, etc, tá? E aí, você viu que está diferente daquele modelo que eu te fiz. Eles mudaram, da semana passada para cá eles mudaram a coisa. Então, aí depois que você montou isso, né, você pode mudar a posição, tudo, você tem que disparar o processo. Então, eu vou colocar Start aqui, a Quiz, vou pegar aqui esse daqui, ó, e vou iniciar, tá? Então, e aqui eu tenho alguns controles. Por exemplo, aqui do jeito que está, é anônimo, tá? Aliás, do jeito que está, a pessoa tem que pôr o nome. Se não, eu posso clicar aqui e ele vira anônimo, tá? Então, do jeito que está, disable student names, pronto, ele ficou anônimo. Ele não pergunta quem é, que é o que eu uso, tá? Por quê? Porque para eu poder fazer um trabalho assim numa classe, precisaria todo mundo estar com um smartphone na mão, tá? Para poder dar o nome. Então,
como o que me interessa é justamente um diagnóstico anterior à disciplina, ao tema que eu vou dar, eu quero saber em que estágio que está o conhecimento das pessoas. Tá? Então, eu não ponho o nome, é anônimo. Tá? Mas todos, de uma maneira geral, participam. Aqui eu posso dizer para ser aleatório a ordem das questões, para que um não colhe do outro. Se for usado numa prova mesmo, isso pode ser útil. A ordem das respostas também, isso daqui. E aqui eu posso ativar um feedback para o aluno, ou seja, ele retorna como é que chama? Feedback pedagógico, né? Então retorna já uma resposta para ele, tá certo? Existem diversas maneiras de trabalhar, tá? Tem uma que o feedback é dado imediatamente, tem outra que o aluno navega, tem outra que o professor é um outro modelo que o professor que solta a pergunta. Bom, agora vamos fazer a primeira, agora a segunda e assim por diante, tá? Eu particularmente uso essa daqui, imediato, tá? Eu particularmente uso essa daqui. Bom, feito isso, tá? Depois que eu montei as perguntas, feito isso eu tenho que disparar. Então agora, para quem está eu já disparei, tá? Mas aqui tem várias pessoas que entraram já usando aquele nome, né? Tem 4 aqui, tá? E que até agora ainda não responderam, tá? Não começaram a responder. Qual é o número? É aquele que eu mostrei. Para quem ainda não entrou, não. É essa sala aqui. 1796F43F. Tem que entrar como aluna? Você tem que entrar como aluna. O endereço para aluno é esse. Se for entrar no computador, pode ser no computador, entra com esse. Se for entrar pelo aplicativo, é o aplicativo, tá? De Student. Baixou, Carinha? Então, na hora de entrar, já entraram? Já estão respondendo? Já? Então, olha como é que o professor vê isso daqui. A visão do professor é essa daqui, ó. Ele está vendo que aqui quem está respondendo certo, quem está errando, tá certo? E aqui está dando a porcentagem de acertos, né? E erros, né? Tá confuso? Isso foi só para teste. Não, mas é verdade, porque eu estava na outra versão isso daí. Tem alguém que já está no fim. É claro que aqui está como anônimo, né? Mas quando tem a pessoa, você vê o nome da pessoa, tá? Então dá para o professor ir monitorando aqui o que está sendo respondido. Between. Boa tarde. Tarde. Olá. Acompanhou o nosso atraso, mas não foi ali o nosso atraso. O prédio 209 lá esperando você. É porque eles erraram. Não mandaram, né? Achei que você estivesse fazendo fitness. E alguém foi lá avisar, não? Não, ninguém foi. Nós aqui descemos. E nós ainda subimos junto, hein? Sejam bem-vindos. Pronto, chegaram os outros 60 participantes. Eu estou explicando, depois eu explico para quem quiser essa ferramenta aqui, que não é do Moodle, hein? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta à parte, é gratuita, chama-se Socrative. Alguém conhece, não? Quem chegou agora? Não? É muito interessante para fazer teste, ó. Aí eu fico sem nada. A pergunta 2, olha o feedback para o professor. A pergunta 2, como pré-teste, tá? Como pré-teste, tudo bem, quer dizer, as pessoas não têm como saber mesmo, né? E como... agora, quando já é o teste ou pós-teste, aí já preocupa o professor se todo mundo erra, né? Tá certo? Porque é sinal que ele não ensinou, né? Não, mas eu uso isso mesmo, de verdade, tá? Para avaliar, para minha avaliação, minha própria avaliação, né? Agora, pode ver que todas tenham não sei responder, porque é o pré-teste, tá? Então, ele
Essa que é a dica, né? Eu chego para o aluno, para eles, no primeiro dia, na primeira vez que vão aplicar, isso é interessante, e falo assim, olha, isso é um pré-teste, é um diagnóstico. Eu quero saber o grau de conhecimento de vocês sobre o tema, tá? Então, por favor, sejam absolutamente honestos e se vocês não sabem a resposta, coloquem não sei a resposta, não sei responder. Todas têm essa coisa. Adivinha o que acontece? Chutam. Eles não fazem isso, não, é irresistível, é mais forte da. Mas lá pela terceira vez, como cada unidade temática eu faço isso, lá pela terceira vez a gente sente que há mais honestidade. É na rede, Socrative. Não é um software. Bom, é um software, mas é um site, né? Você entra em m.socrative.com. Ele vai pedir uma sala, a sala é aquela lá, 1796F43F. Então, e pode ser respondido pelo smartphone, né? Ou pelo computador ou por iPad, por onde quiser, tá? Bom, então, Socrative.com. Ele vai pedir a sala. Essa daqui, ó. 1796F43F. Pergunta. Não. Bom, aí a pergunta que a professora Malu iria me fazer é, como é que eu pego esse resultado? Certo? Não é bem essa. Mas, terminado, eu vou encerrar, né? Não importa em que posição está, eu vou encerrar, mas como é que se pega esse resultado? Então, tem diversas maneiras, tá? Então, eu vou encerrar agora, tá? Você chegou a pegar alguma resposta aí, Quer? Não. Estava aqui, o gerente de unidade de negócio fazem parte do... Isso. Responde qualquer uma aí, só para... então assim vai indo, né? Então, aqui estão as respostas. Bom, por professor está aqui, olha, essa daqui muita gente sabe, legal, muita gente sabe, então eu posso, na aula, enfatizar menos esse tema, né? Então, dependendo do tema... Agora, o que é cada coisa aqui, né? Porque, na verdade, tem um monte aqui e a gente não sabe. Então, quando eu encerro, agora eu vou encerrar, tá? Eu vou pedir, eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar por e-mail, tá? Eu posso fazer download, eu posso guardar isso no Google Drive, tá? Eu posso ver em forma do resultado, né? E eu posso ver mais tarde, tá? O que eu vou fazer é fazer download pelo Excel, tá? Eu posso também ver as respostas dos alunos, tá? E posso também mandar as questões. Eu vou pôr todos para a gente ver todos, tá? E aí eu mando. Esse aqui é o meu papel agora. Quando terminou, tá bom. Então, não, ainda não. Aí isso daqui vai baixar. Ele vai me mandar isso para mim. É que ele está guardando aqui, tá vendo? Porque eu travei agora, tá? Então, mas é isso, eu expliquei para quem chegou agora que eu faço isso como pré-teste de cada tema, tá? Cada unidade temática eu faço isso como pré-teste para ver o grau de conhecimento deles, analiso, e depois eu faço como pós-teste a mesma coisa para ver o que cresceram, né? O desenvolvimento. Então aqui, ó, chegaram, tá? Estão chegando. Tá? Então o que nós temos aqui? Os resultados todos vêm numa planilha Excel, tá? E aqui ele mostra então aqui ele mostra as respostas dadas, tá? Para cada pergunta, mostra as respostas dadas, o que foi certo, o que foi errado, tá? E daqui é que eu me guio. Eu não me guio por aquela tela, eu me guio pela planilha Excel, tá? E se a pessoa não for anônimo, nesse caso nós fizemos anônimo, mas se não for anônimo, aparece o nome de cada um, tá?
E as outras são, esse daqui são as perguntas, né? Opa. Deve ter manifestação por aí, né? Quando passa helicóptero aí... O que não abre? E aqui ele mostra o resultado de cada participante, tá? Então, ele mostra um por um o resultado de cada um, tá? De como participou. Isso, eventualmente, você pode, se você tem o nome da pessoa, você pode mandar como feedback para a pessoa. Só não estou conseguindo abrir. Ah, deu. Então, aqui mostra de cada... Ah, bom, esse daqui é o questionário geral, não é o de estudante. Esse daqui é o questionário, com a pergunta e as respostas certas, tá? E esse daqui é de cada estudante, tá? Então, esse estudante anônimo, porque como é anônimo, ele só dá um código, né? Se eu sei o nome da pessoa, eu mando de volta para ele, ó, qual foi o teu resultado, tá? Então... O que é legal é que dá para fazer um monte de coisa com isso, né? E gratuito, tá? Quer dizer, então é um negócio interessante. Bom, então agora eu vou retomar ao tema original. Ah, agora chegou a hora. Agora, o que é legal é isso que é de graça, né? Você pode aproveitar isso daí dá para usar. A professora Marta tem uma ideia que ela vai comentar. Aqui no CCCA, nós sugerimos aos professores fazer avaliação diagnóstica no início da disciplina, para ver quem atua, principalmente na etapa 1, quem são os alunos, de onde vieram, que tipo de experiência já tiveram e assim por diante. Então, um pequeno questionário de 10 questões, eles respondem no smartphone na hora, já dá uma visão para o professor do perfil da turma, por exemplo. E assim, no conteúdo da disciplina também. Mas outras coisas podem ser feitas bem rapidamente e aí já tem essa ideia. Quem já viu o conteúdo e tal, coisas que a gente fala, né, intuitivamente, mas às vezes respondendo tem um resultado mais apurado. Bom, então, agora seguindo adiante, tá? Eu vou mostrar o meu, como está organizado o meu Moodle, tá? Aliás, a ideia, um dos motivos de apresentar essa nossa conversa hoje foi há uns 1 ou 2 anos atrás, quando eu mostrei para a professora, acho que tem uns 2 anos mesmo, quando eu mostrei para a professora Marta como eu estava organizando o Moodle, ela falou assim, por que você não apresenta na semana pedagógica? Foi porque ainda não tá do jeito que eu quero, ainda tem muita coisa para fazer, quando terminar eu te prometo que eu vou fazer isso. Eu não resisto aos olhos dela, tá? Então, eu falei, eu te prometo, lembra disso que eu falei? Então, aí eu peguei e realmente acabei fazendo. Então, veja, eu tenho um sisteminha que eu apresento para os alunos, eu vou mostrar para vocês como é que é. Entendeu? Bom, então, o que acontece? Como é que eu trabalho? Quais são os recursos que eu uso? Bom, eu dou aula expositiva também, tá? Mas eu me apoio muito a cada 2 unidades. Antigamente eu fazia ao final de cada unidade, tá? Eu fazia estudo de caso, tá? Análise de caso. O problema de análise de caso é que nem sempre os casos são longos, então se eu dou, a pessoa quer a aula inteira. Então eu junto mais casos para poder analisar junto e ocupar o tempo da aula, tá? Porque como cada um tem seu tempo, né? Cada grupo, isso é feito em grupo. Cada grupo tem seu tempo, aí um grupo termina antes, aí começa a falar alto e tal. Então eu junto 2 análises de caso ao mesmo tempo, porque aí eu tomo a aula e pronto. E aí terminou, vou embora, tá? Quando era 1 a 1, ficava curto, aí eu queria voltar da aula e aí não embolava o meio de campo. Então eu comecei a fazer assim, tá? Mas a análise de caso, para mim, não vale não entra na média, entra como nota de participação,
Por quê? Porque como são 7 análises de caso, tá? No primeiro semestre que eu fiz, isso aconteceu comigo. Aí o pessoal queria substituir, era na época que o pessoal pedia substitutiva imediatamente e tal. Aí o cara queria a substitutiva da análise de caso, aí eu tinha que dar a substitutiva. Aí eu comecei a ficar maluco administrando isso. E aí passou a valer para mim como participação. Então tem uma tabelinha, são 7. Se ele fez a 7, ele tem meio ponto na nota. O outro meio ponto, eu dou até 1, é dado pela presença. Né? Depois eu mostro a tabelinha. Se ele fez 5, ele tem 0,4 e assim por diante. Até que se ele não fez nenhum, fica com 0. Tá? Participação. Tá? E aí entra para no Moodle. Tá? Então, análise de caso, os casos estão no Moodle e o envio é no Moodle. Tá? Então, o que o Moodle tem? O Moodle tem os questionários, que foi a chamada para cá, tem as tarefas, que são as análises de caso, basicamente isso. E o seminário também é feito como tarefa. Tá? Tem textos de apoio. Quer dizer, normalmente os textos de apoio são eventualmente um texto complementar, que os livros não têm. A minha disciplina é muito perecível, facilmente perecível. Sistemas de informação tem sempre uma novidade. Então eu consigo material e vou disponibilizando. Os livros só vão apresentar daqui a 2 anos, talvez, esses temas. Tá? Tem a revisão, que eu vou mostrar, que é um negócio que é interessante, e vídeos que eu recolho da internet, do YouTube, ou seja o que for, tem os vídeos lá, tá? Nas pastinhas para eles pegarem os vídeos. Tá? Então, isso é o que eu mostro para os alunos. Eu falo, tudo isso objetivando o quê? A tua aprendizagem. Tá? Essa aqui é a brincadeira que eu faço com eles. Bom, então agora eu já falei como é que é a maneira. Eu vou mostrar o meu Moodle como é que é, tá? Eu deixei, como as disciplinas estão trocando todas, eu deixei de uma classe o Moodle prontinho para hoje. Aí ontem tiraram todo o Moodle do ar. Mas como eu tenho um ambiente de teste lá, eu peguei o meu backup e voltei para esse ambiente de teste. Então, pode até ser que falhe alguma coisa, não sei, mas eu voltei para esse ambiente de teste. Então, eu vou mostrar como é que é meu Moodle. Então, vamos lá. Eu tenho aqui na apresentação, eu tenho a ementa da disciplina. Eu tenho um negócio que eu usava, ele está inibido aqui, que eu usava, que era o seguinte. Como eu falei, a minha disciplina é muito perecível, né? Tem sempre coisa nova. Então, como eu acompanho todas essas novidades, sempre que aparecia alguma novidade assim que eu achava que era novidade mesmo, eu soltava no Twitter. Mas aí foi definhando, ninguém mais usa Twitter. Aí eu percebi que eu estava fazendo um negócio que ninguém mais usava. Eu falo, quantos alunos usam Twitter aí? Tinha nenhum. Aí eu desisti, porque aí o esforço não valia a pena, né? Mas eu fazia isso no passado, tá? Bom, e aí tem cada disciplina. Eu vou pôr na visão do estudante, viu? Que fica melhor, que fica menos poluído. Então, para cada um, eu sempre tenho. O padrão é esse, né? Tem um título, tem os objetivos da unidade, tem o questionário, que é o que nós vamos falar já já, tá? Depois do questionário, tem os livros são usados, e aqui eu mostro cada livro básico, né, cada bibliografia básica, qual é o capítulo que está sendo dado. Nesse caso, coincidentemente, todos são o capítulo número 1, mas tem alguns que não são, né? São diferentes o capítulo, vamos pegar aqui. Então, pelos livros que ele pode consultar, então, ó, esse daqui está no 456, daqui está no 456, aqui está no GT1 e assim por diante. E eu digo também quantos tem aqui na biblioteca, se ele clicar aqui já cai no Pergamon lá. E aqui, o problema é que ele está cortando aqui. Aqui ao lado, não dá para ver, mas aqui ao lado, onde está a mãozinha aí, é a pasta do professor, aquele sistema que a pessoa compra o capítulo, não sei se vocês conhecem isso, compra e recebe no chá, conhece? Pasta do professor, esses mesmos livros estão disponíveis na pasta do professor. Então ele entra lá, faz o pedido do capítulo e pega no Xerox central e paga o dobro do que é um Xerox comum, mas vai para o direito ao autor, dá direito autoral, o autor recebe por isso. Você não conhecia? É muito interessante. Aqui, tá vendo? Aqui não dá para ver, é isso daqui, eu vou clicar para mostrar.
né? Essa daqui, a pessoa tem que se cadastrar, tal, vai lá e compra o capítulo, tá? Então ele já tem lá o que ele pode, está tudo cadastrado. E aqui, nesse daqui está completo. Então ele tem o questionário, que eu vou falar já já, tá? Tem a tarefa, aqui tem o exemplo da tarefa, e na tarefa ele tem lá o texto que ele vai ver o caso, vai fazer o estudo do caso, tá? Então tem o caso, ele tem que baixar isso. Então na última aula, na aula que antecede na aula que antecede a que ele vai ter que estudar o caso, eu falo, ó, então para a próxima aula tragam os 2 textos que estão lá. Eles trazem, tá? E aí tem o texto inteiro e aí tem umas perguntas lá no fim que eles têm que responder com relação ao caso, tá? Bom, aí eles têm que enviar o caso. Enviar o caso é em formato de tarefa, tá? Quer dizer, eu envio de uma tarefa. Eles podem mandar em PDF, em doc, etc. Mandam para mim, aí eu analiso. Só que, como eu disse, isso daqui não entra na média. Ele é participação. Então, por ser participação, eu só ponho aceito, não aceito. Aliás, chama-se crédito, não crédito no Moodle, tá? Então, ou eu aceitei e eu dou crédito, ou eu não aceitei e não dou crédito. E como também ele só pode fazer isso na sala de aula, mas ele não entrega na sala de aula porque ele não está necessariamente com o Moodle na mão, alguns sim, levam o computador e fazem, mas nem todos. Então eu dou um prazo para eles me entregarem, só que só quem estava na sala de aula é que recebe a nota, tá? Então eu faço a chamada e já marco lá quem não tem crédito, tá? Porque se a participação não faz sentido não fazer isso, tá? E tem um macete aqui que é o seguinte, para ele poder responder o questionário, ele tem 2 ferramentas aqui. Ó, aqui tem um texto complementar, ó, tá vendo? Aqui tem um texto complementar. Mas ele tem 2 ferramentas que ele usa. Normalmente no questionário, eu coloco assim, para você responder esse questionário, utilize o capítulo tal do livro tal, ou utilize o capítulo tal do livro tal e o capítulo tal de outro livro. E a pergunta não é necessariamente o que eu falei em aula. Em muitos casos é alguma coisa complementar, tá? Quer dizer, ele tem que ir ao livro para poder responder. Ele vai, mas ele vai colar, tal, não tem importância. O que eu quero justamente é que ele estude para poder responder, tá? Eu entendo muito mais esse exercício, é claro que vale nota, mas é muito mais um exercício para ele estudar, né? Você permitir que ele estude. Agora, tem aquele que vai pedir para o colega fazer. Aquele que pede para o colega fazer, tem um macete que eu uso, que é o seguinte, são 10 perguntas normalmente no questionário, mas eu não coloco 10 no banco de questão para aquela unidade. Às vezes eu coloco 20, tem um que eu tenho 40 perguntas. E ele sorteia. Desses 40, ele sorteia 10. Então, não, pode acontecer de um aluno contratar outro para fazer? Pode, né? Mas eu não tenho controle, porque o questionário sempre fica aberto até a meia-noite do domingo seguinte. Então eu dei o questionário hoje, terminei a aula hoje e fica até domingo. O aluno da sexta-feira tem só 2 dias, o aluno da segunda tem 7 dias para responder. Mas por quê? Porque normalmente eu não venho na segunda-feira para cá, também por causa do carro, e aí de manhã eu já passo todas as notas nas colunas lá, já transfiro as notas. Mas tem um macete que eu vou mostrar para vocês. Eu disse para o professor Amado, pode ser que eu esteja arranjando uma encrenca para mim no futuro. Que é o seguinte, vocês se lembram que quando a gente tem palestra, tal, principalmente lá no Rio Barbosa, na nossa semana do CCSE, etc., existem transmissões ao vivo. Então, o que acontece? Num acordo com o CRT, eu preparo toda a minha aula, tá? Em videozinhos, a sequência de slides, num vídeo, tá? E levo lá para o Claudinei e ele pega e põe no ar para mim, na mesma ferramenta que é usada para transmitir palestra ao vivo, etc. Então, isso daí exige que a pessoa, para entrar, tenha que pôr o nome e o e-mail. Por quê? Porque se ela for fazer uma pergunta ao vivo, ela só faz a pergunta e o sistema já disse de quem é e qual é o e-mail. Nesse caso, mas se eu não colocar alguma coisa aqui, o sistema não aceita. Tá?
E tem que ter, eu descobri que 3 letras bastam, que tem que ter uma arroba, então eu ponho sempre a mesma coisa, que não existe isso, é só por uma questão de entrar mais rápido, né? Aí tem que ter um ponto e tem que ter um BR. Bom, conclusão. Eu sei que com isso eu entro. Está carregando. Ele leva um tempinho para carregar. Onde diz slide, não vai aparecer slide, porque na verdade ele entra como vídeo. Está aqui, ó. Então, essa daqui é a minha... Como é que é? Clique para ativar a tela cheia. Tá? Então, exatamente como eu dou a aula, exatamente a minha aula, todos os slides na mesma sequência, porque na verdade é a minha aula mesmo. Eu só tiro uma coisa quando eu faço esse videozinho. Porque como alguns slides têm um vídeo embutido, e aí pode correr o risco de ter problema de direitos autorais, então eu digo que naquele lugar é um vídeo e aonde que ele consegue isso no endereço do YouTube. Tá? Então se ele quiser entrar, ele entra no YouTube. Tá? Então esse é o meu... Exatamente a mesma sequência que eu dou a aula, eles assistem, tá? Bom, agora vai. Depois, então esse é um outro recurso que eu dou a eles, né? Texto complementar e o questionário, tá? O questionário, claro que vale nota, e eu já disse as consequências, quer dizer, pode acontecer da pessoa colar, comprar outro, eu não tenho controle. Não vale muito ponto, mas eu estou propiciando a ele estudar o que ele quiser. Então aí vem os questionários, né? Aqui ele está encerrado que eu... Vou colocar na... Eu vou voltar ao meu papel de... Aqui, como eu estava no papel de aluno, ele não quis deixar entrar, mas aqui eu acho que eu consigo. Não, está encerrado mesmo, peraí. Deixa eu ativar. Tem. Não é tão legal, mas tem. O sistema de pergunta. Mas eu acho que o Socrativo é interessante justamente pelo fato dele ter os aplicativos e tal, né? E no meu caso em particular, você estava aqui desde o começo, é o seguinte, no meu caso em particular faz parte daquela brincadeira do smartphone. Ou seja, ele pode usar o smartphone desde que seja para usar para minha aula, para uso de aula. Então, quer dizer, tem uma brincadeira aí na história, né? Então aqui eu pegar um questionário aqui. Então aqui tem um questionário, tá? Agora vai dar para ver. Tá? Então eu não sei, alguém usa questionário aqui? Você usa? 2, né? Então eu exploro muito o questionário, tá? Eu exploro muito o questionário nas diversas maneiras de avaliar. Então por isso é que o pessoal da EAD, do curso EAD, me pediu para falar sobre questionário e tarefa. A tarefa eu vou dar uma visão agora rápida de cada um, porque tem muita coisa, eu vou procurar mostrar rapidamente cada coisa que tem, tá? Mas eu uso realmente a exaustão. Os questionários, eles têm, essa turma tem 6 questionários por semestre, né? Mais as 7 tarefas, mais o seminário, mais, não sei, um monte de coisa. Então eu vou dar uma visão rápida, já que a maior parte... Meu pré-teste não foi pelo Socrative, né? Foi na voz. Eu vou dar uma visão rápida eu vou dar uma visão rápida sobre os questionários agora. Fala, querida. Não, o meu questionário tem sempre... Entrou? Entrou, né? Deixa eu ver. Vê se ele vai mudar. Mudou? Ótimo.
Não, ele tem sempre 10 questões. Sempre 10 questões. Não, às vezes, se é uma pergunta muito longa, às vezes eu faço a pergunta valer 2 pontos, tá? Mas ele, normalmente, são 10 questões. Só que no banco de questões, eu ponho muito mais. Alguns só tem 10 mesmo, que eu preciso ajustar mais, mas alguns tem 20. Eu tenho um dos questionários tem 40. Tá? E ele sorteia 10. Porque o Moodle permite isso, sortear, a partir do banco de questões ele sortear, aleatório. Então, com isso, diminui um pouco a chance de um colar do outro. Eu também faço com que a pergunta de um não seja igual a do outro, quer dizer, ele vai trocando de posição, as questões mudam cada um, quer dizer, só para dificultar um pouco. Eu tenho classe de... Agora eu não sei, porque eu estou com uma disciplina nova, mas eu tenho classe de 60, classe de 40. O semestre eu tinha uma classe que tinha uns 30, mas normalmente está entre 30 e 60. Já tive classe de 70 até. Né? Vocês têm 200? Não, eu também. Não, mas o questionário a gente tem que colocar para todos, para aquele período, quarto semestre. Eu tenho que dar para o quarto A, para o quarto B, para o quarto... Tem que repetir o questionário. Você tem que montar o mesmo banco. Você não pode ter um banco só que serve para todo o quarto. Você tem que ter um banco para o quarto A, um para o quarto B, outro para o quarto C, assim por diante. Aí você monta todinho. O que eu faço? Eu chego na virada do semestre, eu monto todinho uma turma e depois eu replico nas outras. Tá? Então aí as questões são as mesmas, é tudo igual, tá? As perguntas do banco de dados são as mesmas, pode ser que sorteiem diferente, no sorteio apareçam outras, tá? Bom, então agora eu vou procurar rapidamente mostrar. Então o questionário do Moodle, para quem conhece, já usou, é assim. Então tem múltipla escolha, tem verdadeiro ou falso, tem associação, etc, tá? Uma coisa que é legal, eu acho que é a história do feedback, tá? E eu uso bastante isso. Dá muito trabalho fazer isso, mas eu sempre usei isso, tá? Quer dizer, o feedback, o que é? Ou você dá um feedback para um erro específico, ou você dá um feedback geral. Algumas disciplinas, tem disciplina que eu dava feedback geral, tá? Porque não era uma disciplina que dá 2 aulas só, tal, eu dava um geral. Mas, normalmente, eu dou feedback específico. O que é o feedback específico? A pessoa errou a resposta, né? Quem foi que descobriu o Brasil? Eu vou mostrar isso daí. Ah, foi Cristóvão Colombo. Não, Cristóvão Colombo descobriu a América. Quem descobriu... É específico. Ah, eu vou mostrar isso, tá? Então, o feedback que é interessante porque você já está dando o feedback pedagógico já assim, imediatamente, tá? Depois... Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, criar o banco de questões, tá? Então, o banco de questão tem que abrir lá. Então, depois eu te passo isso. Tá? E aí você pega e tem que primeiro criar categoria. O que eu faço? Para cada unidade temática eu crio uma categoria. Então, por exemplo, a minha disciplina de sistema de informação. Então, sistema de informação, qual é a categoria? A primeira categoria são perguntas referentes à unidade temática 1, que é introdução ao sistema de informação. A segunda categoria é referente à base tecnológica. Terceira categoria, assim por diante. Fica mais fácil da gente trabalhar. E tem uma situação de pergunta de questionário que exige que ele esteja trabalhando dentro da categoria, porque dentro da categoria ele sorteia internamente. Você já sabe tudo. Já percebi. Não, mas é porque, às vezes, essa pergunta dela, às vezes a gente tem que mandar um questionário com 10 questões e a nossa imaginação perdeu, né? Aí você copia a mesma pergunta, só troca um sim por um não. Só que se você mandar jogar aleatório, pode ser que o aluno receba uma pergunta com um sim e outra com um não. Então você tem que criar uma subcategoria para você elencar os grupos que você quer. Tá. Bom, aí você cria... Eu vou passar rápido porque tem muita coisa, tá? Então, eu criei a categoria, né? Então, aqui no caso eu criei uma categoria presidência, porque isso aqui foi um modelo que foi criado para... tem algumas regrinhas, né? Então, eu vou lá no início, dou o nome da categoria, tá?
Depois que eu criar a categoria, eu tenho que criar os programas, as perguntas, desculpa. Aí tem diversos tipos de pergunta, tá? Tem uma chamada calculado. Essa daí eu estou usando agora para uma disciplina nova aí, tá? Onde você pergunta lá, calcule o valor de x mais y. Só que não vai aparecer x mais y, vai aparecer um número, tá? Ele vai aparecer um número aleatório dentro de um range, tá? Então você estabelece, eu quero que seja um número de 1 a 1000, tá? O x de 1 a 1000, y de 5000 a 7000, sei lá. E aí ele pega e calcula. No teu caso, as fórmulas financeiras, só dá para montar tranquilo isso. E aí para cada um vai cair uma forma diferente, vai dar um percentual diferente de pagamento, tudo. Dá para montar isso, né? Não, você usa o que você quiser, uma letra, mas tem que ficar entre as chaves, né? Ele tem um editor de equação. Tá, ele tem um editor de equação. Tá. Tá. Então aí você usa esse editor de equação, tá? Depois tem, esse daqui não é uma questão. Descrição é você escrever alguma coisa, tá? Não é bem uma questão. É só você fazer uma pergunta, né? Então você pode, por exemplo, fazer a pergunta lá, Marta, do cara que entrou. Depois tem um ensaio que aí a pessoa tem que escrever uma historinha qualquer e você analisar. Eu não uso isso, eu uso tarefa, porque tarefa ele me manda em Word ou PDF e tal, eu posso fazer comentário, etc. Isso daí não uso, mas existe, tá? Só citei que existe. Esse associação é comum, é associação, né? É você associar o nome, né? E a descrição a um nome ou alguma coisa assim. Então aí aparece, e ele aparece sempre embaralhado aqui. Tá? Então você escolhe aí qual que você quer. Esse é simples, é como a gente está acostumado a fazer. Esse pergunta embutida, você já usou esse? Eu uso bastante. Mas esse é complexo. Esse é complexo. É o seguinte, eu vou mostrar. Esse daqui é o seguinte. Veja, quem descobriu o Brasil aparece aqui na frase uma escolha. No dia, bom, que for, aí você clica aqui e aparece o ano para o cara escolher. Tá? Então, e aqui você trava para ser só numérico, coisa assim. Tá? Então, isso daqui é complexo de fazer. Você tem que ter uma noçãozinha de linguagem. Tá? Então, o texto, para dar isso, é isso daqui. Quem descobriu o Brasil foi... Aí é uma multi-escolha de Cristóvão Colombo. Aí aqui tem o feedback. Colombo descobriu a América. Foi Pedro Álvares Cabral quem descobriu o Brasil. Pedro Vaz de Caminha. Caminha era escrivão da frota. Tá vendo? O feedback específico. Aí você monta tudo isso. É trabalhoso. Não tem ferramenta para fazer isso. Eu descobri uma ferramenta feita na Alemanha que eu cheguei a tentar usar, só que eu não consegui ler o que estava escrito. Então, eu desisti. Né? Chama o close. Tá aí. Chama o close. Bom, então, a sintaxe é essa daqui, né? Você tem a chave, que é para iniciar a subquestão, N, que é o número sequencial para cada subquestão, ou seja, subquestão 1, 2, assim por diante. O comando, você tem um separador, que é um tio, o sinal de igual, que é da resposta certa, e assim por diante. Tem uma... Olha, vocês não precisam se preocupar em escrever nada. Está tudo numa publicaçãozinha que depois eu vou passar para vocês. Tá? Eu preparei tudo isso, tá? Porque a ideia era transformar em livro, um dia vai ser um livro mesmo, tá? E aí você põe, e aí você tem outras chaves e tal, né? Eu não vou especificar, porque essa é a mais complicada de todas, né? Quem já tentou sabe que é complicado, tá? Mas eu uso bastante. Né? Você usa também? Bom, depois, múltipla escolha, né? Múltipla escolha é fácil, né? Múltipla escolha você tem duas maneiras. Você pode ter uma única resposta, tá? Então, o feedback para a resposta correta, por exemplo, é esse. A pessoa respondeu Pedro Álvares Cabral, legal, parabéns, você acertou. Pedro, aí complementa, aí é legal, porque você pega complemento. Olha, ele nasceu em tanto, viajou não sei do que, você dá uma aulinha para a pessoa, tá? Ou se tiver errado, você diz, não, você errou, quem descobriu foi fulano, tal, assim por diante. Tá?
Depois, ou você pode ter respostas múltiplas, tá? Então, a pessoa pode responder 2, 3, aí, porque aqui a pergunta foi, assinale 3 desses personagens da história que foram nascidos em Portugal. Aí, aqui eu coloquei o Américo Vespúcio para errar mesmo, né? Era errado, foi fulano, etc. Tá? Resposta curta. Esse é um pouco, é um pouco ruim de trabalhar, porque se a pessoa fala assim, complete o nome do descobridor, quer dizer, o nome do descobridor do Brasil inicia com letra maiúscula. Mas se ele não começar com maiúscula, você pode assinalar que pode ser maiúscula ou minúscula, mas se ele não começar, dá errado. Se ao invés de Cabral, a pessoa escrever Cabral, né, pode ser que alguns alunos escrevam assim, ele vai dar errado. Então, ele não é muito bom para trabalhar. Eu prefiro não usar assim, a não ser que seja uma coisa muito, muito específica. Para ser sincero, eu nunca usei. Tá? Numérica tem que ser um valor numérico, uma pergunta também. Então, também ele dá os números lá, faz o cálculo e... Tá vendo? É uma fórmula aqui, tá vendo? Não é não. Aqui é o seguinte, pergunta, quanto que é A mais BC, onde... Eu defini, né? A pessoa responde ao número, tem que dar 12 aqui, só para fazer o cálculo. É aqui nesse caso, viu, Kerr, que eu acho que cabe, talvez... não, a gente está falando de fazer aleatório, né? O legal é aleatório. A Patrícia usa, com aleatório, Patrícia Geoff, ela usa. Depois tem a resposta curta randômica, eu nem lembro isso daqui porque eu também nunca usei. Então, sim, esse é aquele que eu falei, que tem que estar dentro de uma categoria. Você tem que confinar isso numa categoria, porque ele vai sortear o que está dentro daquela categoria. Ele vai mudando sempre essas perguntas, tá? Mas em função do que está dentro de uma subcategoria, tá? Esse é aquele caso que eu te falei. Nesse caso aqui, tá? Ele está lá, você associe, né? Itamar Franco, né? Se pegar cada um, tá certo? Só que para outra pessoa, tá? Vai aparecer Dilma... a pessoa tem que completar Rousseff. Então, na formatação da pergunta, eu ponho lá, usando presidentes, eu ponho 10 presidentes com os 10 sobrenomes, ou a correspondência, mas mando sortear só 5. Acho que aqui eu fiz 5, não, 4, né? Mas mando sortear só 4. Eles têm que estar confinados numa subcategoria. Porque senão ele vai começar a entrar coisa de outra área. Então isso tem que montar, tem que tomar um pouco de cuidado nisso daqui. Aí é brincando mesmo, né, que se faz, tá? Esse daqui, como é que é o negócio? Então tá aqui, ó, tá vendo? Eu confinei aqui, tá vendo? Eu coloquei, ó, tá vendo? Eu criei a pergunta, aquela pergunta lá tá aqui em presidentes. Eu coloquei Collor, Dilma, FHC, Itamar, Lula e Sarney. E sorteei só 4 deles. Entendeu? A questão foi que sortear só 4 deles, tá? Depois, verdadeiro ou falso, daqui não tem graça, é assim mesmo, tá? Ele também dá feedback, né? Isso aqui não tem coisa. Bom, aí configurar o questionário. Eu não sei como é que nós estamos de tempo, tem coffee break, né? Isso significa? Você vê como está cansado para... Não, eu não sei, pessoal. Que hora que nós temos reunião lá no DEX? Às 5? Tem que sair correndo, né? É 5h30? Eu achei que era mais tarde. Então... e aí a gente sai correndo e vai para outra reunião. Faz favor. Bom, e aí tem... o que a gente tem que usar? O que é importante, tá? A duração, ou seja, de quando a quando o questionário está aberto, tá? Ele abre... O que eu faço? Eu faço na sala de aula. Eu terminei o tópico temático, tá? Bom, gente, então eu vou abrir o questionário aqui, na frente de vocês, sempre na frente deles. E, ó, acabei de abrir, é a partir deste momento até a meia-noite de domingo que vem, do próximo domingo. Então eu vou lá e ajusto. Ele não tem meia-noite, né? Ele tem até 23h59, já sabe, até 23h59. Vamos lá. E ele tem um negócio que é legal, eu não vou me detalhar tanto isso, mas um negócio que é legal, que é mais ou menos novo, é na versão de um ano atrás, que é acesso restrito. O que é o acesso restrito? Você diz
que à meia-noite do domingo ele some do sistema. Ou seja, o aluno que começou, e tem muitos, começa 10 para meia-noite, tá? Ele fala, professor, eu estava respondendo e sumiu. Claro, porque ele desativa automaticamente. Não sou eu que vou lá meia-noite e desativar. Ele está programando. Você... E aí? Ah, você conseguiu? Não, mas aqui, esse não dá. Esse não dá. Porque quando você solta, o sistema rejeita. Não, mas paper a gente tem que fazer isso mesmo, porque às vezes você está faltando aquela coisinha só, né? Bom, depois, aí tem a duração, eu falei, né? A gente põe quando começa, quando termina, qual é o tempo limite. Eu vou passar rápido, está tudo escrito. Tá? Quantas tentativas pode dar? Você pode permitir que ele faça mais do que uma tentativa. Eu sempre deixo só uma tentativa, tá? Mas você pode falar, você pode dar 2, 3 tentativas. E você vai penalizando, tá? Então vamos dizer, se 10 perguntas, eu posso propor uma coisa para vocês? Já são 4 horas, né? Posso terminar às 4h30? E a gente segue direto? Pode ser? Pode? Porque senão fica muito em cima e aí nós temos horário, né? Bom, então quantas tentativas que eu posso dar? Então, aí, vamos dizer que na segunda ele acerte tudo, mas aí ele tira, você define lá quanto que você quer que ele tire de penalidade, tá? Tira 20%, não sei, é um valor, tá? Depois você tem o layout, se ele vai, que ordem que vai aparecer, se ele vai ser aleatório, se não vai, tá? Se você pode montar grupo de perguntas, por exemplo, cada pergunta numa página. Ele faz a primeira, aperta a próxima, faz a segunda, aperta a próxima, assim por diante, ou então responde 5, aperta a próxima para fazer as outras 5. Tá? Bom, comportamento, se vai misturar a questão, já falei. Restrições, se precisar de senha. Isso acontece comigo, e eu acho que esse semestre vai acontecer demais. Pelo seguinte, aqueles alunos que não fizeram a rematrícula. Tá? E então o nome dele não está no sistema, mas ele já está assistindo aula. Tá? Enquanto o nome dele não entrar no Moodle, ele não pode fazer, porque ele não consegue enxergar. Aí ele fala, pô, professor, não vou conseguir. Não, tudo bem, você vai ter direito de fazer. Tá? E aí o que eu faço? Eu libero, quando o nome dele aparece, aí eu libero uma senha. Ó, tua senha é essa daqui. Tá? Normalmente tem o número do tia. Hã? Mas não dá, sabe por quê? Eu tenho, da minha maneira, do método que eu uso, ele tem que ser ao fim de cada tema. E o meu primeiro tema é uma aula. Entendeu? Por quê? Porque justamente eu quero que ele comece a brincar com o questionário. O questionário imediatamente é justamente para ele entender que ao fim de cada tema ele tem um questionário. Então, sabe? Então, como a rematrícula sempre foi uma exceção, então eu deixo, mas não tem muito problema. Tá? Depois, feedback geral, quando eu tenho aquela mensagem geral, né? Feedback, depois a restrição, aí que eu falei. Você pode restringir por o acesso, por período, você pode dar uma condição de nota e assim por diante. Tá? Bom, aí depois você faz a escolha do questionário. Tá? Então, você tem lá o banco de questões, está aqui o banco de questões. E eu posso pegar, clicar e mandar para o lado de cá tudo aquilo todas as questões que eu quero que apareça. Ou dizer, por aqui, acrescentar ao questionário, não dá para ler direito, questões, eu não lembro, por aqui ele diz assim, está aqui, acrescentar uma questão aleatória, tá vendo? Eu posso acrescentar quantas quiser, todas as 10. Então, naquele banco que eu tenho 40, eu acrescento 10, tudo bem. Ele sorteia 10 e põe lá. Né? Algumas eu não tenho tanta, eu tenho 20, tem algumas que são importantes, que todo mundo responde. Então, eu fixo 3 e mando sortear as outras 7, por exemplo. Tá? Tá aí, agora eu estava querendo ler lá, mas eu fui cuidadoso em dar zoom, etc. Olha o trabalho que eu tive e esqueço, tá? Tá vendo? Acrescentar uma questão aleatória, né? Então,
assim por diante vai, né? Depois, aí eu vou escolhendo as questões, posso mudar de posição se eu não quiser fazer com que a ordem seja aleatória, etc. Tá? Bom, e agora, falar então um pouco de tarefa do Moodle. Eu acabei descobrindo, eu não usei ainda, mas eu acabei descobrindo algumas coisas legais aí na tarefa. A maneira mais simples de tarefa é aquela que vocês usam, que a pessoa faz lá o texto, manda para você, eventualmente você tem resposta, o pessoal não sei se alguém aqui dá aula no MTI, como é que chama? MTI? MTC. Alguém dá aula no MTC, não? De metodologia para o pessoal do Lato Sensu, não? Porque isso vale para todos os Lato Sensus. Então tem um curso no Lato Sensu que ele é semipresencial, tá? Então o pessoal vai fazendo as tarefas tal, e de vez em quando tem alguns plantões, né, para atender a pessoa tal, mas normalmente é feito, o professor ou aqui ou faz em casa e fica respondendo, faz as correções, devolve e tal. Que é metodologia, né? Já é parte EAD. É que não é o curso de EAD, é parte presencial. Então, mas ele não tem gravação, nada, é diferente do EAD que nós vamos implantar aqui. É só troca de tarefa, só troca de tarefa. Então, eu coletei aqui os tipos de tarefa. E eu descobri um que chama-se rubrica, que é muito interessante, tá? Eu já vou mostrar como é que é, tá? Que nós já estamos mais para o fim agora. Então, a configuração de tarefa, você tem esses pontos. Disponibilidade, tipo de feedback, configuração de envio em grupo, notificação e nota. Bom, aqui está um pouco detalhado, mas a mesma coisa, você dá o período que ele pode responder, data de entrega, etc. Né? Até que dia pode permitir, que são duas datas, tá? Você tem a data de entrega e tem a data limite, ele pode ainda postergar, tal, aí você tem penalidade, etc. Você tem a parte de comentário, feedback, planilha de notas. E tem um negócio que é novo, que é o envio por grupo, tá? Novo eu digo de 1 ano, tá? Da versão do Moodle de 1 ano para cá. E nessa última versão eu já vi que tem algumas novidades, essa que colocaram agora durante as férias, mas eu ainda não consegui explorar quais são as novidades. Mas no caso do grupo é o seguinte, você diz que aquela tarefa é em grupo. E quando você dá nota para uma pessoa, ele vale pro grupo. Normalmente não é assim. Normalmente você monta o grupo, tá? Eu monto o grupo e aí eu tenho que dar nota 1 por 1, tá? É assim que eu faço, tá? E no meu caso eu tenho que fazer assim porque a pessoa pode não ter participado na aula, então ele não tem crédito, né? Como eu falei da tarefa. Mas eu posso ter o grupo. E aí, como a nota é do grupo, eu dou uma nota para o grupo, vale para todos, tá? E aí você pode notificar, né? Você pode dizer lá qual foi dar um feedback para a pessoa, né? Sim, tem um macete que é o seguinte, para quem usa a tarefa. Você pode receber um e-mail a cada tarefa respondida, tá? A cada vez que alguém posta, né, a tarefa, tá? E ele também, quando você dá o feedback, ele também recebe um e-mail com feedback. Mas eu acho que nem sempre funciona isso, porque eu deixo ativado isso e eu nem sempre recebo mensagem quando a pessoa põe a tarefa. Tá? Mas também não é tão importante para mim, sabe? Porque depois eu vou lá ver se foi feito ou não, né? Então, ó, tem a notificação notificar o avaliador e também notifica sobre submissão atrasada. Tá? Bom, tem a nota, você pode definir a nota, tá? O método de avaliação. Aqui que é um negócio interessante. Então tem o método simples, o guia de avaliação e rubrica. Esse daqui também é novo, rubrica também é de 1 ano. O guia de avaliação acho que não, mas o rubrica eu não uso, nenhum dos dois. Eu vou mostrar, porque eu preparei o material, mas eu não uso. Eu só uso o método simples de avaliação, tá? Então, o método simples, tá? Você tem lá a tela e esse daqui é a visão do professor. A visão do professor, para quem usa, né, ele diz ver todos os resultados. A visão do aluno é a visão do que ele pode enviar, adicionar na tarefa. O professor tem lá quantas pessoas mandaram e você clica e vem a tua relação. Tá? O aluno não, o aluno só tem a possibilidade de enviar. Tá? A guia de avaliação,
esse é um pouco mais complicado, porque você tem que criar um modelo, tá? Ou você pode ser do início, ou você pode criar um modelo anterior, tá? E aí você cria os critérios. Qual é a vantagem disso? É que ao invés de você escrever muito bem, o teu texto está muito bem escrito, você pode criar um cardápio de avaliações. Então você clica, muito bem, está escrito. Ou você clica, puxa, podia melhorar. Você clica na hora do que você quer colocar, dá menos trabalho. Tá? Você já usou esse? Ah, já. Então essa... então tem. Depois, aqui, tarefa da visão. Então, aqui o guia da avaliação é isso. A pessoa tem lá os critérios, o professor clica e aparece lá para o aluno. Tá? E esse rubrica... Não, é o seguinte, você previamente cria um modelo com possíveis comentários que você vai fazer para aqueles alunos, elogios e críticas. E você escolhe na hora, ao invés de você ter que digitar, você pega e fala, pumba, é esse daqui, pumba, é esse, acabou. Parabéns. Mas não como automático, quer dizer, você, pela tua experiência, cria lá quantos você quiser, né? E aí você não tem que digitar toda vez. Normalmente você tem que digitar toda vez, né? Então, evita isso. E rubrica é interessante porque... voltei, desculpa. Rubrica funciona o seguinte, você define o critério para a rubrica, tá? Da mesma maneira que da avaliação. Então, o que acontece? É uma matriz. Então você diz, quase meu aparelho de alta tecnologia aqui cai, ó. Deixa. Viu? Então você define aqui uma matriz. Então, uma matriz, isso daqui é interessante, por exemplo, para avaliar uma tese, uma dissertação, qualquer texto. Então você diz o seguinte, quais são os critérios? Coerência, clareza, simplicidade, coesão e ortografia. Tá? São esses critérios que você vai usar. Então, olha, se foi mal feito, aqui você vai dar tudo 0. Se foi mal feita a ocorrência, você dá 1 ponto, 2, 3, mas você pode dar pontos diferentes se quiser. Né? Você monta a matriz de quanto ponto vale, né, para cada um dos critérios. E aí, na hora de avaliar, tá, você montou, depois você montou tudo, isso aqui tá, quando eu estou montando ainda. Eu vou montando quantos níveis eu precisar, tanto níveis de critérios, né? Eu posso clicar aqui criando novas linhas de critérios, como também níveis de pontuação. E aí, na hora de avaliar, essa matriz vem... Bom, essa é a visão do professor, essa é a visão do aluno. Tá? E aí, o aluno clica. Tá? E na hora de avaliar... Não, desculpa, o aluno não clica não. Isso daqui é uma matriz, eu falei errado, isso daqui é uma matriz para o aluno saber qual é o critério. Tá? E quando vem a avaliação, eu agora vou começar de novo de todas as avaliações. Então, a rubrica vai ficar para mais um pouquinho mais adiante, mais alguns slides, mais uns 5 ou 6. Então, a gente tem que clicar aqui, ver como é que é o envio. Tá? Aí eu vejo, eu tenho aqui o que pode ser selecionado. Se eu clicar aqui, ele inibe a coluna. Então, às vezes é bom a gente inibir, tá? Então, eu posso editar a avaliação, dar nota, clicando com o botão... eu passando o cursor em cima, aparece e você clica. Tá? Eu posso, se o aluno manda em forma de PDF, você pode exigir isso, você pode abrir um editor de PDF e fazer, dentro do editor de PDF, você fazer os comentários. Ele é embutido, vocês estão usando um externo, né? Ele tem um embutido, nessa versão de 1 ano para cá. Antes não tinha, tá? Então a pessoa manda um PDF, aí você pega e tem o highlight, tem marcador, dá para você rabiscar, dá para você fazer caretinha. Não, ele está aqui aqui, ó. Quando você... É aqui. Quando você põe o cursor em cima, ele aparece nota, impedir e tal. Aí quando você clica aqui, ele vai te abrir na nota ele vai te abrir e você pode usar um editor de PDF. Depois eu te mostro isso, tá? Não vai dar para a gente fazer exercício aqui, tá? E aí você clicou e pronto. Você pode rabiscar, fazer o que quiser, tá? E devolver, né? Mandar de volta pro aluno. Vocês usam externo, né? Que ninguém observou isso, né?
No método simples de avaliação é fácil. No meu caso, ou você atribui uma nota, tá? Ou você põe crédito ou não crédito, que é o que eu uso, etc. E você pode fazer o comentário. No caso do guia de avaliação, é aquele exemplo. Você tem lá os casos, você põe e você clica aqui e ele já escreve o que é para o que você quer. Tá? Você atribui a nota e ele... E aqui é da rubrica. O da rubrica, você clica o resultado. Você simplesmente, na matriz, você pega e clica. Então, você pegou lá a monografia da pessoa, falou assim, bom, com relação à organização, está bem feita. Com relação à coerência, não, só 2 pontos, e assim por diante. Você clicou tudo e envia. Dá o resultado para ele. Entendeu? Isso fica colecionado numa planilha para você. E acabou. Tá bom, então. Obrigado para todo mundo. Tá? Merecia até palmas.